O ano era 2020, a pandemia veio e muitas pessoas estavam se perguntando quando haveria uma vacina para poder fazer a cura ali, para trazer a cura do Covid. E muitas empresas, claro, conseguiram se beneficiar muito. Uma delas foi a Pfizer, que eu já fiz aqui um conteúdo no canal mostrando um pouco da evolução da receita desde então e o que ela pretende fazer de 2020 em diante, né? Porque ela pegou todo esse boom do Covid, claro, para a empresa foi uma baita de uma receita e para os investidores também foi muito interessante, mas outras empresas se destacaram. E a que eu vou trazer para vocês hoje é a Moderna. Como eu te falei, o ano era 2020, finalzinho, e algumas reportagens da época falavam o seguinte, né? O que sabemos sobre a vacina da Moderna e como ela se diferencia da vacina da Pfizer. Legal, só que o que acontece? A empresa, ela veio ano após ano trazendo alguns resultados não tão interessantes. Só para vocês terem uma ideia, vou trazer vocês aqui para a Xstation, uma plataforma totalmente gratuita para você, então espero que depois você conheça um pouco, né? Eles trazem aqui algumas notícias de mercado e olha só que interessante, né? A Moderna, né, as ações da Moderna registraram uma alta de 9% antes da abertura do mercado lá em Wall Street. Os insiders, que são as pessoas de dentro da empresa, vamos dizer entre aspas aqui, a gente poderia dizer que são os funcionários, né, da empresa, eles estão comprando ações. O que isso traz de interessante pra gente, né? Que, pô, se o pessoal que está lá dentro está comprando as ações da empresa, imagina nós que estamos de fora olhando para uma empresa que está ali numa mudança de ventos, né? O vento que estava soprando até então para ela era extremamente negativo e parece que agora esses ventos estão começando a vir para o lado positivo e as ações naturalmente refletiram. Então, para a gente continuar, olha que legal. Eles trazem aqui pra gente que as ações da Moderna subiram esses 9% aqui antes da abertura do mercado, após o CEO da empresa e um membro do conselho comprarem juntos 6 milhões de dólares em ações. Pode parecer pouca coisa, né? Porque para uma empresa que negocia mais do que tantos centenas ou até milhares de ações por dia e de talvez bilhões de dólares, 6 milhões não é tanto. Entretanto, quando você percebe que o próprio CEO e um membro do conselho estão injetando dinheiro lá dentro, o que isso mostra para nós? Mostra que alguém que está lá dentro, sabendo mais do que nós, antevê algum fato positivo no futuro e já está comprando agora as ações. Tanto é que você pode ver aqui, olha esse pico que nós tivemos. Muito interessante, né? É sempre bom ficar de olho nesses insiders, porque eles podem ou não trazer alguma movimentação. Só que eu quero fazer apenas um parênteses aqui para vocês, para uma curiosidade legal. Quando a Nvidia ela deu aquele boom, sabe quem foram as primeiras pessoas a vender antes desse boom todo, dessa subida toda que a Nvidia teve? Os próprios insiders, ou seja, a compra ou a venda não necessariamente vai nos dizer se haverá algum movimento positivo ou negativo no curto, médio prazo. Entretanto, o que normalmente se espera é que quando o próprio CEO ou membros da empresa estão comprando, significa que eles sabem que eles podem fazer algo positivo para a empresa ou algo bom virá. Agora, quando você está falando da venda, não necessariamente quer dizer que isso antecipa um efeito negativo. Algumas vezes, e é normal isso acontecer, as empresas elas fazem o que se chama de stock-based compensation, ou seja, o próprio membro ali de um conselho ou até alguns funcionários, eles são remunerados através de ações da empresa. Então, para tornar líquido esse valor, eles simplesmente vendem essas ações. Algo normal, diferentemente da compra, que você só coloca mais dinheiro quando você acredita que vai ganhar em cima daquele valor que você está aplicando. Pois bem, para a gente continuar aqui então um pouco mais sobre o que a própria XTB trouxe pra gente, né, através da sua plataforma da Xstation, eles falam que aqui as ações da Moderna caíram 27% desde o início do ano, então a compra dos insiders está melhorando o sentimento dos investidores em relação à empresa. Maravilha, exatamente isso que eu comentei com vocês. E eles colocam aqui ainda, nominalmente as compras mais recentes foram algumas das maiores em alguns anos, e eles trazem ainda que as ações da empresa estão subindo antes, mas isso não muda o fato de as ações ainda estarem em uma forte tendência de baixa. No entanto, as compras feitas por pessoas intimamente associadas à empresa certamente estão melhorando o sentimento dos investidores. Ou seja, quando a gente analisa toda essa questão gráfica, a empresa está com uma tendência sim de ir para baixo. Mas
eu gosto sempre de atrelar essa análise gráfica com uma análise fundamentalista, para que a gente consiga aqui equalizar as duas análises, para então ter uma excelente tomada de decisão na hora de fazer os investimentos. Para isso, vou trazer vocês aqui para a minha tela, só para a gente dar uma olhada em alguns dos itens que foram reportados do ano de 2024. Primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é que eles tiveram uma perda, ou seja, eles tiveram um prejuízo líquido na ordem de 3,6 bilhões em 2024. Esse prejuízo, inclusive, foi maior do que a própria receita da companhia. Isso daqui é um grande problema, tá bom? Mas vamos entender um pouco mais. A empresa, como você bem deve saber, ela é uma farmacêutica. E as farmacêuticas, elas precisam desenvolver um determinado produto, precisa passar por testes bastante rigorosos para então conseguirem aprovações regulamentares. Nesse ponto, a gente tem que sempre ficar de olho nisso aqui. Eles têm 10 produtos que eles estão obtendo aqui a aprovação. E eles colocam mais ou menos um cronograma de como será essa aprovação. Então, por exemplo, alguns que começaram aqui em 2023 só vão ter a sua aprovação muito provavelmente lá para 2028, ou seja, tem um prazo grande. Algumas outras, né, que eles estão considerando aqui, por exemplo, a próxima geração aqui do Covid vai ficar muito provavelmente pronta aqui em 2025 e a gente vai ter aprovação para uso lá em 2028, pelo menos da perspectiva deles, né? Você tem esse norovírus também, você tem algumas outras que nós vamos conversar um pouco adiante, tá bom? Então, você tem que sempre acompanhar isso, por quê? Porque quando você consegue sair à frente dos seus competidores desenvolvendo uma vacina, um remédio ou qualquer outra coisa, normalmente você consegue atrelar uma baita de uma receita de uma vez só. É só você pegar, por exemplo, a criação do Ozempic, que naturalmente não foi criado para o emagrecimento, mas utilizado para esse fim. E o que as ações da empresa tiveram? Uma baita de uma valorização. O que os donos da empresa tiveram? Um rio de dinheiro ali na mão deles. E é importante você sempre ficar próximo a essas evoluções que a empresa está tendo na parte de pesquisa e desenvolvimento, e entendendo sobre essa situação, ou pesquisando, porque é importante pesquisar, ver se isso daqui vai ser um diferencial competitivo ou não, para você ter essa decisão de investimento, tá bom? Só para você ter uma ideia, né, eles colocam aqui os itens que já estão avançados, né, em relação à projeção deles. Eles têm aqui 4 que já estão na fase positiva, né, de vírus respiratórios. Eles têm de outros vírus na parte de oncologia, né, e para algumas doenças raras. Então você tem todos esses itens aqui, todos esses medicamentos, todas essas fórmulas que eles já estão colocando prontas ali para serem impostas a testes e ter toda essa aprovação. E aqui são os principais itens que eles trazem. E qual que é o importante de eu passar por tudo isso, né, para você entender? Porque essas empresas, elas vão, deixa eu até mudar de cor para ficar bem visual. Essas empresas, elas vão gastar muito com uma coisa chamada P&D, né, que é pesquisa e desenvolvimento. Então o que acontece? Você vai ter um gasto de um dinheiro aqui, ó. Então esse aqui é o gasto que você vai ter. Só que essa pesquisa e desenvolvimento não é de um dia para o outro que você simplesmente gasta todo esse dinheiro. Você vai passar aqui o ano 1, vai gastar um tanto, o ano 2 vai gastar mais um pouquinho, o ano 3. Só que quando uma dessas daqui dá certo, o que acontece? Você tem um salto da sua receita, do dinheiro que vai cair para a empresa, muito maior do que aquele necessário para você desenvolver uma droga. Então, olha só, você estava aqui e você conseguiu, por exemplo, aqui ficar no 0 a 0. Só que todo esse restante aqui para cima é lucro líquido para a empresa. Isso aqui é muito importante você entender, porque as indústrias farmacêuticas, elas estão brigando, primeiro, por tentar retirar da prateleira um produto que era do seu competidor para colocar o seu produto, e tentando sair à frente na pesquisa e desenvolvimento de outros medicamentos melhores ou com menos efeitos colaterais, para que então elas consigam ter esse ganho de participação de mercado, e é fundamental isso, tá bom? Mas não é só isso, né? Tem muitas outras, especialmente nessa parte financeira, nós vamos entender um pouco mais o que aconteceu. Então vamos lá. Só para você ver em relação a ano contra ano, né? A parte que eles falam aqui de vendas. No primeiro e no segundo trimestres de 24, você não teve uma venda tão grande. Entretanto, lá no terceiro trimestre, você teve esse baita salto aqui.
Eu não posso garantir com certeza isso aqui para vocês, mas muito provavelmente isso daqui seja um reabastecimento de estoque para alguma indústria, para algum hospital, por exemplo, muito grande, que aí você reabastece todo mundo, talvez de uma única vez. Mas claro, isso daqui é um efeito contábil, né? Então você tem que diferenciar isso do que é um efeito caixa, porque pode ser que esse 1,2 bi estejam entrando contabilmente agora, mas de forma caixa, esse 1,2 bi pode ter entrado, por exemplo, 600 agora, mais 400 depois, mais 200 depois, pode ser dividido dessa maneira. Portanto, é importante diferenciar uma coisa e outra, tá bom? Agora, para a gente entender um pouco mais, né? Eu não vou falar aqui nessa parte financeira, porque depois eu vou trazer os dados melhores para vocês. Eu queria apenas bater o olho aqui. Porque eles estão esperando reduzir os custos que eles tiveram lá em 2024 na ordem de aproximadamente 2,6 bilhões. Ou seja, se a companhia teve um prejuízo na ordem de 3,2 e eles querem reduzir 2,6 na questão de custos, olha só, eu estou falando de aproximadamente aqui 600 milhões de dólares que a empresa vai ter supostamente aqui de salvação, vamos dizer assim, em termos do que ela está tendo de prejuízo. Ainda vai ficar no campo negativo, mas pode ser que essa redução grande nos seus custos possa ajudar bastante. Onde que eles querem reduzir, né? Na questão de manufaturamento. Eles querem ter, em relação à renegociação de preços, de serviços que eles prestam, essa questão de Research and Development, que eles colocam aqui, que seria o nosso P&D, eles vão ter uma priorização para isso, eles vão reduzir volume, a questão dos serviços digitais deles, eles vão buscar eficiência, ou seja, olha só... Ou seja, olha só o que eles querem fazer, né? Considerando de 2023 que eles tiveram 11,1 bilhões, eles já conseguiram reduzir para 7,2. Agora eles querem reduzir outros 2,6. Então eles querem reduzir muita coisa, gente. A gente vai ficar aqui na ordem de mais ou menos seus 4,8 bi, mais ou menos de itens que eles precisam ainda ver se tem a possibilidade de reduzir alguma coisa, se não tem, para que então a empresa tenha um certo respiro, tá bom? Agora, eu vou trazer vocês aqui para minha tela porque eu coloquei alguns indicadores para a gente entender como que a empresa está evoluindo e por que que essa suposta alta ali de 9%, muito puxada pelos insiders, pode ser interessante também como um indicador de que a empresa está despiorando, tá bom? Essa palavra eu sei que não existe, mas só para entender a ideia. Vamos lá. A receita total, quando a gente olha de 2023 para 2024, sim, caiu 53%. Só que a gente não pode esquecer que em 2023 nós tivemos 11 bi em despesas. Já em 2024 já tivemos 7. Então, essa redução, claro, não é na mesma proporção, mas está refletida aqui. A venda sobre produtos também reduziu, porque se você vende menos produtos, a sua receita e consequentemente sua despesa com venda também é maior. Agora, o que eu achei interessante foi o custo com venda, porque isso daqui caiu quase 70%. E o que isso daqui pode me chamar a atenção, né? Imagina que você tem aqui a indústria, tá bom? Indústria, e você tem diversos dos seus consumidores. Só que o que acontece? Você tem que gastar, por exemplo, X dólares com esse daqui, mais X dólares com esse, e assim sucessivamente. Só que vamos imaginar que chegou um terceiro e falou o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, ao invés de você fornecer para aquela farmacinha de nada, para aquela lá que é pequenininha, vamos fazer o seguinte, fornece tudo isso aqui que você tem apenas para mim, para um consumidor grande, para uma empresa farmacêutica também grande, uma rede de farmácias também, pode ser o caso, e aí você consegue reduzir os seus custos com venda, como comissões e outras tantas coisas, até a questão logística pode ser importante na hora de você considerar aqui os seus custos com venda, tá? P&D, gente, não tem muito como fugir, porque pesquisa e desenvolvimento, elas são fundamentais para a empresa ela continuar tendo esse ganho em relação a outras empresas, sair à frente com medicações mais avançadas, etc. Então, essa linha aqui, a redução de 6% para mim é ok, mas não é o suficiente para... Mas não é legal ver uma redução muito grande aqui, porque isso daria um indicativo para a gente de que a empresa não está mais olhando para o futuro, ela não está mais pensando em desenvolver coisas novas. E toda empresa farmacêutica que se prende em produtos antigos que deram certo, muito provavelmente vai se arrepender dessa decisão, porque
provavelmente um outro competidor vai achar um produto melhor, vai fazer algo melhor e você ficará para trás. Portanto, pesquisa e desenvolvimento são fundamentais. Agora, a parte de despesas gerais administrativas caindo 24%. Isso é ruim na parte em que você pensa na questão dos funcionários, né? Porque eles podem ser demitidos, mas faz parte. A empresa ela tem que fazer um manejo de custos aqui dela para ela ter o final que é o lucro. E se ela não tem lucro, ela não paga impostos, ela não gera emprego, ela não faz outras tantas e tantas coisas que são também importantes. Então, querer lucro, apesar de você ter que demitir alguns funcionários, é natural do mundo capitalista. Então, não culpe as empresas, culpe talvez o modelo, mas aí já foge muito do tema desse vídeo. Agora, o ponto que eu quero trazer para vocês é que você finalmente teve aqui uma redução da sua perda por ação. Até o ano de 2023, você, a cada ano, significava que a sua ação ela perdia 12 dólares e 23 centavos de valor. Agora, essa queda está em 9,28. Se a gente encerrasse, por exemplo, 2025 com uma perda de, sei lá, $1, tá bom? $1 de perda. Se a gente começasse 2026, por exemplo, com $1 de valorização e a gente mudasse os rumos da empresa daqui 2027, 2028 em diante. Será que poderia ser uma boa decisão de investimento? Bem, vamos voltar aqui para a Xstation para a gente entender um pouco, né? Deixa eu pegar aqui a Moderna. Maravilha. Aqui você coloca o ticker, você clica em cima ou do gráfico, se você quiser ver o gráfico, né, que é isso que eu vou fazer aqui com vocês. Vou colocar no gráfico diário, que é aquele que eu prefiro olhar. E ó, a empresa sim, caiu muito, muito mesmo. Se a gente pegar aqui desse pico perto dos 160 dólares para hoje 35, uma queda de 81%. Mas pensando que a empresa pode voltar para esse mesmo patamar, é uma alta de 450%. Então, tem aqui o custo, né, de você esperar e ver se a empresa volta para o que ela já esteve. Claro, não é porque ela tocou num determinado valor que ela vai voltar, mas a ideia é que a empresa ela já chegou a esse valor, ou seja, o mercado já esteve disposto a pagar um determinado preço-lucro razoável aqui por ela e pode ser que ela consiga voltar. Agora, a empresa, muito provavelmente, ela não vai estar pagando dividendos, né? Ó, uma empresa que não lucra não vai pagar dividendos, né? Então, é normal. Agora, vamos para algumas informações financeiras. Aí, infelizmente, né, a empresa está dando prejuízo, você vai ver números muito feios. Só que essa é a típica empresa que a gente fala que é um turn around, né? Que é uma volta por cima, né? Que a empresa vai dar, é uma reviravolta. E o que acontece? Se a gente pudesse traçar um comparativo aqui com o nosso mercado, é só você pensar, por exemplo, na época de uma HRT, que depois virou a Prio, e finalmente veio a baita valorização de 40, 50 mil por cento, sei lá quantos que essa empresa deu, mas eu sei que foi uma das principais. Você tem outra, Unipar, dava um prejuízo lascado, depois fez ali algumas movimentações societárias e virou então a Unipar do Barsi, que todo mundo conhece, que trouxe também uma baita valorização. Portanto, você nunca vai conseguir essas valorizações gigantescas se você não estiver disposto a correr um risco. Entretanto, tenha em mente que os riscos têm que ser controlados. E para que você possa ter um controle melhor dos seus riscos, eu vou trazer vocês para este benefício aqui que eu entrego para vocês. É o primeiro link aqui embaixo. Vocês vão ser direcionados para uma página que é a landing page aqui do canal. E basicamente você precisa colocar seu nome, o seu melhor e-mail para você receber algumas informações aqui da XTB, e aí você será direcionado para essa página. Primeiro de tudo, acessar a plataforma da Xstation, vem aqui fazer parte desse grupo maravilhoso que é o pessoal da XTB, eles fazem um trabalho excelente, só de trazer essa informação aqui para vocês através do seu influenciador preferido, isso já é fundamental. E não só isso, né? Eles também me pediram para que eu fizesse alguns vídeos aqui exclusivos para quem assinasse. Então, olha só, é gratuito, tá bom? BXLS, uma empresa que paga 11% de dividendos. Outra aqui do ramo marítimo, que eu gosto muito, que é uma empresa que eu acredito que possa ter um crescimento legal. Mais ainda, 10% de renda em dólar. Uma aula sobre aqui o que ninguém te ensina sobre investimentos globais. Vou falar ainda com vocês sobre esse REIT que paga aqui 10% de dividendos em dólar. E finalmente, eu ainda tenho aqui para vocês, tá aqui embaixo, baixo calendário de dividendos mensais. Ou seja, eu separei aqui empresas, não uma só por mês, eu separei pelo menos 2, 3 ali por mês para você
para que você tenha dividendos ali todo mês em dólar, e eu não estou repetindo empresa lá dentro, porque eu sei que muita gente faz essa tramóia. Então, não perca mais tempo, venha conhecer o pessoal da XTB, o pessoal aqui também da plataforma da Xstation, porque é tudo gratuito e imperdível para você. Então, te aguardo lá, por hoje é esse.